Olá pessoal! Vocês já se perguntaram como é que os medicamentos atuam no seu organismo quando você tem dor ou para cura de doenças ou para qualquer distúrbio que você tenha no seu organismo? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que atuam os medicamentos no nosso organismo e em particular vamos ver em nível celular, tá? Todos os medicamentos, eles têm um princípio ativo. E esse princípio ativo, ele altera as funções fisiológicas das nossas células. Uma vez modificando essa função celular, ela pode modificar o funcionamento do organismo, ok? Então, antes da gente entender bem como é que é isso, eu preciso mostrar para vocês uma revisãozinha da membrana plasmática, que é aquela que tem envolvendo todas as nossas células. Aí aqui, na membrana plasmática, nós temos a ultraestrutura da célula, então ela tem uma bicamada de fosfolipídios e tem as proteínas que atravessam as duas membranas, ou melhor, as duas camadas de fosfolipídios. Essas proteínas que atravessam as duas camadas de fosfolipídio, nós chamamos de proteínas transmembrana. Então, supondo aqui um pedacinho da membrana, esse é o lado de fora, o meio extracelular, e aqui é o meio intracelular de uma célula. Essas proteínas transmembrana, elas podem se encontrar unicamente, uma única proteína, duas proteínas, ou até formando um conjunto de até 5 proteínas transmembrana. O interessante nessa história é que essas proteínas aqui, elas não estão aqui à toa. Elas têm os seus papéis. E neste caso em específico, eu vou falar um pouquinho das proteínas que formam os tais receptores, tá? Porque assim, toda célula de boa índole, de boa família, conversa com outras células, tá? E como é que as células se comunicam? Através de mensageiros químicos. E o mensageiro químico é que vai atuar no receptor. Cada mensageiro químico tem o seu próprio receptor. É quase um sistema de chave e fechadura, ou seja, não é qualquer mensageiro químico que ativa o receptor. Estes são os tipos de receptores que a gente pode encontrar. Uma única proteína, duas proteínas formando um canal e até 5 proteínas formando um outro canal central. Então, dessa maneira, eu formo os tais receptores. Nós temos centenas de mensageiros químicos dentro do nosso organismo. Por quê? Nós temos grupos diferentes de tecidos, grupos diferentes de órgãos, e para cada um deles a gente pode ter assim vários mensageiros químicos, cada um tendo o seu papel. Quando o mensageiro químico se liga a um receptor específico, ele ativa aquela célula. E aí é que eu falei para vocês das alterações fisiológicas que ocorrem na célula. E com isso modifica a função celular, tá ok? Então, toda vez que eu tiver um receptor, nós vamos ter os tais mensageiros químicos. Não se esqueçam, cada mensageiro tem o seu receptor específico. Deixa eu colocar o S aqui, ok? Eu vou pegar uma célula hipotética só para a gente poder contextualizar aqui, para vocês entenderem melhor. Eu vou pegar o sistema nervoso, e para pegar o sistema nervoso eu vou desenhar aqui um neurônio, tá certo? Adoro essa célula aqui, olha o neurônio que bonitinho. Tudo isso aqui é a membrana, deixa eu fazer aqui, vai. Tudo isso aqui é a membrana, tudo que está em pretinho é a membrana do neurônio. Aqui é o núcleo do neurônio. Então, é como uma outra célula, só que tem um formato diferente. Os receptores estão na membrana. Deixa eu fazer só uma sinalização aqui, ó. Eles estão localizados na membrana, tá certo? Eles estão localizados na membrana desse neurônio. O neurônio, ele tem o núcleo, como eu falei para vocês, e essas projeções, essa projeçãozinha que eu fiz aqui são os dendritos, tá? Vou fazer mais bonitinho aqui. Tem os dendritos, aqui é o corpo celular, o axônio do neurônio e o botão sináptico, onde a gente vai encontrar vesículas contendo mensageiros químicos. Opa! Então ele tem um receptor e ele também possui mensageiro químico? Ele também possui, bem no botão sináptico.
dentro de vesículas, aqui, ó, tá certo? Então, imagine o seguinte, eu vou liberar um mensageiro químico numa situação normal, um mensageiro químico é liberado, ele ativa o receptor de um neurônio, tá certo? Uma vez que ele ativou o receptor, ele ativou esta célula aqui, ok? Quando ele ativar esta célula aqui, o objetivo principal do neurônio, como eu sempre falo, é liberar o seu mensageiro químico. Ora, para quem que ele vai liberar o seu mensageiro químico? Ele vai liberar para um outro neurônio ou ele pode liberar para uma célula muscular, ok? Mas isso é só para vocês terem ideia desse papel de mensageiro químico e receptor. Mas não se esqueçam, eu estou usando um neurônio como exemplo, mas poderia ser qualquer outro tipo de célula. Bom, uma vez que ele ativou o neurônio, este mensageiro químico que ativou o neurônio, eu vou chamar ele de agonista. Eu chamo ele de mensageiro, ele é um agonista porque ele está ativando esse neurônio, tá ok? Agora, da mesma maneira que ativa, a gente pode inibir. Para inibir, eu tenho um mensageiro químico que é um antagonista, ou seja, ele tem ação contrária, tá certo? Daquele agonista. Então, vamos supor, se o agonista ativa o neurônio, o antagonista inibe o neurônio, ok? Então, o neurônio, para vocês terem uma ideia, ou as nossas células, mas eu vou pegar aqui o neurônio de novo, ele funciona dessa maneira, ou você ativa ou você inibe. Ele pode ficar muito ativado, muito inibido, mas quando ele é ativado, o objetivo principal é liberar um mensageiro químico. Como eu falei para vocês, ele pode liberar para uma célula muscular, para o músculo, ou ele pode ser liberado para um outro neurônio. Tanto faz. Mas de qualquer maneira, o que vai acontecer? Na célula muscular tem um receptor. No neurônio, que está ali depois desse aqui, também tem um receptor. E aí, uma vez que o mensageiro químico for liberado, ele vai ativar a célula muscular. Qual é o papel do músculo? Contração muscular. E se ele liberar um mensageiro químico para um neurônio? Aí ele ativa aquele neurônio. Ora, se ele ativar aquele neurônio também tem um mensageiro químico, ele vai liberar um outro mensageiro químico. Para vocês terem ideia, nós temos 100 bilhões de neurônios, gente. Imaginem esses neurônios liberando mensageiros químicos, tá certo? Em uma série. Se bem que eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: para cada um neurônio que nós temos, 10 mil outros neurônios estão liberando mensageiros químicos para ele. Depende do estímulo. Toda vez que um mensageiro químico for liberado, é porque existe um estímulo que desencadeou a liberação do mensageiro químico. O mensageiro químico se liga a um receptor, que pode ser desse tipo, desse aqui ou esse aqui, e aí ele ativa a célula, fazendo com que a célula, então, trabalhe, altere suas funções e faça com que o tecido ou o órgão venha a funcionar. Então, o mecanismo, quando a gente pensa em mecanismo de ação dos medicamentos, eu vou pegar agora o sistema nervoso, tá? Tem dois mensageiros químicos que são os mais abundantes no sistema nervoso. É o glutamato e o GABA, que a gente chama de ácido gama-aminobutírico. Esses dois mensageiros químicos são os mais abundantes. Existem centenas, mas esses dois são os mais abundantes. E, aliás, esses dois mensageiros químicos, o glutamato e o GABA, eu vou falar num próximo assunto, então não esqueça de se inscrever no Instagram para vocês ficarem atentos e no nosso canal para vocês saberem quando eu vou lançar isso. Mas, enfim, dois mensageiros químicos mais abundantes, glutamato e GABA. O glutamato, ele é basicamente um agonista, então ele ativa neurônio. E o GABA, ele é basicamente inibitório, ele inibe o neurônio. E como eu falei para vocês, os neurônios, eles funcionam com um equilíbrio entre ativação e inibição. Quando a gente fala de medicamentos, que são lá os de tarja preta, eles são medicamentos que atuam no sistema nervoso, então estão atuando em cima de quem? Dos neurônios. Isso requer muito cuidado. Por quê? Toda vez que um medicamento atuar no sistema nervoso, e se ele for um agonista ou um antagonista, por exemplo, do glutamato, tá? O que vai acontecer?
Como é o mais abundante, grande parte dos neurônios tem glutamato e grande parte tem GABA, ele pode afetar o sistema nervoso como um todo. Então isso vai depender muito da área afetada, tá certo? E do tipo de receptor que aquele neurônio tem para glutamato. Mas enfim, o cuidado aqui, esses medicamentos de tarja preta, eles podem atuar no sistema nervoso como um todo. Então, bom, gente, é o seguinte, toda vez que a gente mexer com um medicamento, tá? Ele vai ter que ativar um receptor para que a célula modifique sua função. O que acontece quando a pessoa está doente, quando ela está sentindo algum sintoma? Pode ser que o organismo não esteja liberando uma quantidade desse mensageiro químico suficiente para ativar aquela célula. Se essa for a origem, então o que se faz? Usa-se um medicamento. Aí o medicamento, ele vai mimetizar a ação de um mensageiro endógeno. Pô, isso é muito legal. Quando vocês pegarem agora os medicamentos, leiam a bula desses medicamentos. Por quê? Porque eles vão estar atuando em regiões específicas do seu corpo. Ele vai estar substituindo a ação de um mensageiro químico que eventualmente está em baixa, tá certo? Que área vai afetar no cérebro? Depende, por isso que esses medicamentos, quando eu falo para vocês, principalmente em termos de sistema nervoso, esses medicamentos no sistema nervoso, eles vão atuar eventualmente em áreas muito específicas. Se atuar em todo o sistema nervoso, você prejudica todo o funcionamento dos nossos órgãos e sistemas e até o próprio controle. Eu espero que vocês tenham entendido. Não se esqueçam, tá certo? Os medicamentos, eles têm que ativar um receptor que está na membrana das células e aí mimetizar a ação de um mensageiro químico endógeno. É isso. Um super beijo para vocês.